Olá pessoal, continuando sobre função afim, lembrando para se inscrever no canal e ativar as notificações. Seguindo aqui, a gente já falou sobre definição em gráfico, então a gente vai fechar coeficientes, categorias e eu vou mostrar os exercícios finais que tem aqui. Então, seguindo, coeficientes. Lembra que a lei f de x igual a x mais b, o valor de a é a taxa de variação, crescimento, ou coeficiente angular, porque ele aponta o quanto a função pode crescer e a inclinação da reta em relação ao eixo da abscissa x no plano cartesiano. Ou seja, lembra da relação, do ângulo agudo e do ângulo obtuso? Que quando é crescente é o ângulo agudo, menor que 90, e quando é decrescente é o ângulo obtuso, maior que 90, em relação sempre ao eixo x, tá? Então, já o termo b, ele é constante, é identificado como coeficiente linear da função porque ele define o ponto onde a reta corta, vai passar pelo eixo y no gráfico. E esse ponto vai ser o ponto e ele vai ter como x igual a zero. Então, por exemplo, em f de x igual a 3x mais 10, como que a função irá cortar o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, no ponto 0,10. Pois f de 0, é só substituir o x por 0, fica 3 vezes 0, 0, mais 10, 10. Então, note que esse ponto, que vai ser 0,10, vai estar cortando o eixo y e justamente o 10 é o b. Tá? Então, a gente tem categoria para essas funções afim. Tá? Se é uma função constante, ela tem como cara f de x igual a b. Ou seja, ela não vai ter o a. Então, ela vai ter o coeficiente angular, o a vai ter igual a zero. Então, por exemplo, f de x igual a 7, f de x igual a menos 1, f de x igual a 3. Nesse gráfico aqui, é f de x igual a 3. Então, para qualquer valor de x, note que o correspondente y vai ser sempre 3. Tá? É constante, mesmo valor sempre, 3 nesse caso aqui. Então, acaba que faz, um gráfico, acaba que faz uma reta paralela em relação ao eixo x. E corta o y no ponto B. Tá vendo? Corta justamente no único ponto que a gente vai ter, em relação ao y, que é 3. Nesse caso aqui, que é o B. E aí a gente tem a outra categoria, que é a identidade, que é f de x igual a x. Ou seja, o coeficiente angular é igual a 1, que é o nosso A, e o linear é igual a 0, o B é 0. Então, nessa situação, a reta passa pela origem a 0, 0. Porque se a gente substituir aqui f de 0, então x é igual a 0, é 0. Então, f de 0 é 0, então passa pela origem 0, 0. Agora, f de 1 é 1, f de 2 é 2, f de 3 é 3, f de 4 é 4. Vai ser sempre igual. Tá? O x e o y vai ser sempre igual. Isso forma uma função identidade. Já uma função linear é considerada f de x igual a x. Então, tem uma diferença, que aqui o seu a é obrigatoriamente 1. Aqui já é ax. Então, esse a é qualquer número real, certo? Então, o coeficiente angular tem que ser diferente de 0, certo? Que é o nosso a. E o linear é 0, não tem b. Então, nesse caso, também passa pela origem 0, 0. E aí que ele botou um exemplo, o gráfico f de x igual a 2x. Então, quando x é 1, o y é 2, tá vendo? Tá sempre dobrando. O y, uma forma mais fácil de falar seria y igual a 2x, ou seja, o y é o dobro do x. Então, quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é 4. Quando x é 3, o y é 6. Então, tá formando uma linearidade aqui, tá? Então, está sendo uma reta linear. E aí, para fechar, quem acessar esse material, vai ter uns exercícios e eu que tenho trabalhado já alguns jogos temáticos com exercícios em PowerPoint, eu aproveitei e dei uma quebrada nesse material e coloquei também uma brincadeirinha aqui de exercício. Então, se você, por exemplo, esse f de x igual a 5. Então, onde vai entrar esse 5? Aqui, certo? Vai ficar
5 igual a 3x mais 2. Então, é 3 vezes um número que somado a 2 dá 5. 3 vezes 1, que é 3 mais 2, 5. Então, a gente já sabe que é 1. Mas se a gente colocar a opção B, vai ter que voltar e tentar de novo, beleza? E aí, se apertar 1, aí vai avançar e ainda vai ter o gabarito, tá? Até o próximo vídeo. Não deixe de curtir o canal e ir lá no meu site para conferir esse material. Meu site profviniciusborovoy.com.